Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós adoramos o Teu nome, mais uma vez nós levantamos a nossa voz para lhe pedir, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, eu preparei essa palavra, pedi ao Senhor que pudesse me usar, e agora eu peço novamente que o Senhor esteja me usando, me dando sabedoria, me dando inteligência, mas acima de tudo que a unção do Teu Espírito Santo, que faz a diferença, faz com que a palavra falada se transforme em uma palavra vivida, uma palavra que traga mudança nos corações, possa acontecer nessa noite. Nós acreditamos que é assim, que é o Teu Espírito que faz a obra, nós somos instrumentos, semeadores da palavra. Senhor, quero que a minha vida seja abençoada através dessa palavra, mas a vida dos meus irmãos que estão ouvindo, aqueles que estão ouvindo pela internet, e muitos que ouvirão essa mensagem ainda, possam ser abençoados. Ó Deus, e que acima de tudo, que a unção do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno, todo o poder das trevas, tudo que possa, Senhor, roubar a mensagem sagrada dos nossos corações. Nós repreendemos no nome de Jesus e pedimos, abençoa-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós lemos um texto, que é um texto muito conhecido nosso, e eu usei como base de uma palavra que eu quero trazer, que a ciência, ela prova a fé, e vice-versa também, a fé, a nossa fé, a fé que nós temos, prova que a ciência, a verdadeira ciência é verdadeira, a verdadeira ciência, porque existem falsos conceitos, falsas ciências por aí, mas a verdadeira ciência, ela é provada através da palavra de Deus, da nossa fé na palavra de Deus. E eu assisti um vídeo que falava sobre vibrações. Talvez alguns de vocês tenham assistido esse vídeo também. Fala sobre vibrações. E esse vídeo, ele dizia que fazia uma comparação, né, das vibrações, dizendo que a ciência, né, especialmente a física quântica, prova que cada sentimento nosso é uma vibração. E as vibrações são energia, é uma energia que nós estamos eliminando no nosso corpo, ou recebendo no nosso corpo, quando nós recebemos uma vibração que vem de outras pessoas, ou nós mesmos que emitimos essa vibração, e ela volta à sua origem, física quântica. Eu não sou grande entendido em física quântica, mas alguns talvez entendam até melhor do que eu, de física quântica, e certamente entendem muito bem isso, que a física quântica fala que nós somos seres vibracionais, ou seja, nós somos seres com energia, e essa energia, quando nós vibramos, ela se transforma em sentimentos. Então é importante que você entenda esse conceito, porque o vídeo se baseou nesse conceito para trazer algumas coisas importantes. Ele não falava de fé, ele falava de coisas do cotidiano que afetam a nossa frequência vibracional.
E essa frequência vibracional, né, essas vibrações, elas podem ser positivas ou negativas. Então eu posso ter uma vibração, né, receber uma vibração, e aquilo causar algo positivo na minha vida, ou algo negativo na minha vida, que não é nada de estranho para nós. Nós sabemos que se nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos receber o quê? Uma frequência vibracional positiva, vai trazer coisas positivas para o nosso coração. Se nós ouvirmos aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo ouviu de Satanás, e se encantou com aquilo, e aquilo pode trazer consequências na nossa vida negativas, ou seja, uma frequência vibracional, uma liberação de energia negativa. E nós sabemos que o mundo espiritual existe, e que existe o bem, que é nosso Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo com os seus anjos, e existe o mal, que é Satanás com os seus demônios, que querem de todas as formas destruir a humanidade, enquanto que Deus, Ele quer que tenhamos vida, e vida em abundância. O desejo de Deus é esse, mas muitas vezes nós acabamos caindo em frequências vibracionais, ou sentimentos que não são os sentimentos que Deus quer para as nossas vidas. E esse vídeo, ele falou que tem 7 coisas que afetam a nossa frequência vibracional, e eu vou falar das 7, e vou mostrar que a ciência simplesmente está falando daquilo que já existia em relação à nossa fé, que é a palavra de Deus. Simplesmente isso. É uma coisa muito simples. E eu espero que você possa sair deste lugar pensando muito sobre isso, porque você só vai poder, e nós só podemos ser felizes de verdade, quando nós seguimos o manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Deus, quando deixou sua palavra escrita, o desejo dele era um só, que o homem fosse feliz na terra, porque quando nós seguimos a palavra de Deus, nós somos felizes. Quando nós não seguimos a palavra de Deus, infelizmente nos tornamos infelizes, as coisas negativas vêm sobre a nossa vida, enquanto Deus queria que as coisas positivas fossem uma realidade na nossa vida. Então, eu espero que você tenha entendido a pequena introdução, e eu vou falar agora dessas 7 coisas que afetam a nossa frequência vibracional, ou seja, afeta os nossos sentimentos. Essa frequência vibracional que eles falam, são os nossos sentimentos, afeta a nossa vida, o que somos, o que Deus deseja para a gente, e eu espero que você possa ser abençoado. E ele coloca como primeiro lugar, uma área, né, a primeira coisa que afeta a nossa frequência vibracional são os pensamentos. Os pensamentos que a gente possui, né, cada pensamento emite uma frequência vibracional, que vai fazer com que aquilo retorne para você, porque toda frequência ela retorna para a origem. Então, aquilo que eu penso, por isso nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, aquilo vai fazer com que eu seja feliz, abençoado ou não. Se a minha frequência é de tristeza, meu pensamento é de tristeza, é de desânimo, é de raiva, é de medo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser infeliz. Por isso que eu quis ler o primeiro versículo, esse de Filipenses capítulo 4, versículo 8, porque é importante que Paulo diz isso de forma clara, mostrando que aquilo que a ciência diz, não é? Que os nossos pensamentos, eles têm que ser trabalhados, nós temos que trabalhar coisas positivas no nosso pensamento, para não ficar com tristeza sobre tristeza, com raiva o tempo todo, com desânimo, as pessoas desanimadas, o medo, tudo isso destrói a nossa vida. Tudo que vem esses pensamentos sobre a nossa cabeça vai fazer com que sejamos infelizes,
Por isso que Paulo diz aqui em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa batalha para nós sermos abençoados nessa terra, e a Bíblia nos mostra isso, mais do que a ciência, porque a ciência simplesmente está falando de uma coisa que a Bíblia já fala muito antes. Então está dizendo simplesmente que tudo no nosso pensamento tem que ser puro, tem que ser de boa fama, ser coisa boa. Em outras palavras, Paulo está dizendo: pense coisas boas, pense sobre você coisas boas, pense sobre as pessoas coisas boas, pense para o ano que vem coisas boas, né? E é importante que os nossos pensamentos sejam assim, que a gente purifique os nossos pensamentos. E muitas vezes o que acontece é que nós vamos deixando que os nossos pensamentos sejam contaminados por coisas que não condizem com aquilo que a Bíblia nos diz. Então a sua batalha começa nos pensamentos. Por isso que a própria física quântica está orientando que, se nós formos afetados nos nossos pensamentos, a nossa frequência vibracional será negativa. Mas quando os nossos pensamentos são pensamentos bons, nós teremos uma frequência positiva. E nada melhor para ocupar os nossos pensamentos do que o quê? Com a palavra de Deus. Ocupe os seus pensamentos com a palavra de Deus, tudo que a palavra de Deus diz. Então é importante que a gente ocupe os nossos pensamentos com isso, né? Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. Quando eu tenho isso no meu pensamento, eu sou filho de Deus. Então, como Deus agiria? Como é que Jesus agiu nessa terra? Quais eram os pensamentos de Jesus acerca das pessoas, acerca da vida, acerca do estilo que nós devemos ter, os pensamentos que ele tinha? Então, devemos ter esses pensamentos na nossa mente. Segunda coisa que afeta a nossa frequência vibracional são as companhias. Com quem que a gente anda? As pessoas que estão à nossa volta, eles influenciam a nossa frequência vibracional. Com quem que você anda? São pessoas que o tempo todo são pessoas que gostam de reclamar, são pessoas fofoqueiras, são pessoas pessimistas, são pessoas que só pensam o mal em relação aos outros. Elas vão influenciar os nossos pensamentos. Agora, quando eu ando com pessoas otimistas, pessoas bondosas, pessoas alegres, pessoas que querem transmitir a paz, são pacificadores, pessoas misericordiosas, o que vai acontecer? A minha frequência vibracional vai ser essa. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está dizendo exatamente isso. Olha com quem você anda. Se você anda com gente que vai te influenciar mal, você sabe que a pessoa é perversa, só pensa o mal dos outros, é fofoqueira, vive reclamando, só pensa, tem pensamentos pessimistas, isso vai te contagiar. E a sua energia, em vez de ser positiva, ser uma pessoa alegre, otimista, para frente, gente de Deus, misericordiosa, bondosa, você será o contrário. Isso aí, a ciência dizendo aquilo que a Bíblia já disse há quantos séculos. Simplesmente a Bíblia já nos ensina isso. Então tem gente que fica, não sabe por quê. Nossa, eu estou tão triste hoje, estou tão angustiado, andou o dia inteiro com uma pessoa fofoqueira e pessimista.
Em vez de ele ter transmitido alegria, ter falado com ele, não, cortar as conversas de fofoca, transformar aquela pessoa pela sua energia vibracional, né, pela sua frequência vibracional positiva, ela foi contaminada. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos. Lá em Provérbios, capítulo 1, Salomão o tempo todo está falando para o seu filho, né, sobre com quem andar. E no versículo 15, ele fala assim: filho meu, não te ponhas a caminho com os pecadores, guarda os seus pés das suas veredas, ou dos seus caminhos. Ele está dizendo exatamente isso: olha, cuidado com quem você anda. As companhias vão te destruir ou construir. A sua vida será uma vida positiva, abençoada, ou será uma vida desgraçada, porque você está sendo contaminado por uma frequência vibracional negativa, e a Bíblia já está te ensinando isso. Salomão, há quantos séculos já dizia isso para o seu filho, dizendo: olha, não te ponhas no caminho com os pecadores, cuidado com aqueles que querem roubar a bolsa do outro, cuidado com esse tipo de gente, pessoas más, pessoas que vivem falando mal dos outros. Ele já dizia isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ande com gente boa, gente crente, gente que vai agregar valores aos seus valores, e não pessoas que venham para trazer destruição. Então nós precisamos entender que as companhias são importantes. Então comece já adolescente, escolhendo gente boa para andar. Mesmo adulto, tem gente que estava indo tão bem, arrumou uma amizade, começou a sentar na roda dos escarnecedores, começou a se contaminar. Daqui a pouco, quando ele viu, estava afundado no pecado, achando que era forte. A Bíblia nos ensina, e nós achamos que somos mais sábios do que Deus. Deus está falando, nos falando o tempo todo: cuidado com quem anda. As companhias vão nos destruir ou vão nos ajudar a ser mais felizes. Terceira coisa que ele coloca nesse vídeo: as músicas. As músicas, elas são poderosíssimas. Quando você escuta músicas que estão falando de morte, de tristeza, de traição, de abandono, o que vai acontecer com você? Vai interferir. Tem gente que me pergunta: pastor, é pecado ouvir música do mundo? Não convém. Tem umas que é pecado, é claro, falam coisas terríveis, mas não convém. Não convém. Ouça músicas de louvores a Deus. Nós temos tantas músicas tão lindas, que estão louvando a Deus, que enchem o nosso coração. Eu estava voltando sexta-feira de Belo Horizonte, ouvindo a Bíblia falada, dava um descansozinho, ouvia algumas músicas. Gente, voltei com o meu coração cheio. Agora, se eu estou ouvindo músicas do mundo, eu estaria com o coração o quê? Com aquelas músicas. E às vezes são músicas que estão falando de traição, excitando as pessoas a traírem, que é uma coisa bacana, que é coisa boa, ao adultério, à prostituição. E nós estamos ouvindo esse tipo de música e achando, e muitos, às vezes até tocando aquelas músicas, não tem problema não. É claro que existem músicas que podem estar falando de coisas boas, mas eu pergunto: para quê? Mesmo essas que estão falando de coisas boas, se eu tenho músicas que eu posso louvar a Deus, e elas são poderosíssimas. As músicas que você escuta, elas podem diminuir a sua frequência vibracional ou elevar a sua frequência vibracional, ou seja, colocar você lá no alto, colocar você louvando a Deus, cheio de energia, cheio de fé, cheio de esperança, porque você está cheio de Deus. O que nós queremos?
lá em Provérbios 16, 25, diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Parece direito, o que tem, ouviu essa musicazinha? Quando você assusta, você está cantando aquele tem o dia inteiro, está cantando aquele trem o dia inteiro, e são músicas que estão falando de morte, de traição, de tristeza, de amargura. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Enquanto que o salmista, lá no Salmo 92, versículo 1, diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é cantar louvores a Deus. Vamos louvar a Deus. Quer ouvir música? Ouve músicas de Deus. Aí sim, sua frequência vibracional será outra. Você às vezes não está entendendo porque você está andando tão triste. Cuidado com o que você está escutando. Quais as músicas você está escutando? Agora, ouça músicas que estão louvando a Deus. Comece a louvar junto. Vai ser outra coisa. O seu dia será diferente. Será melhor. Porque as músicas, elas são poderosíssimas. Elas mexem com a gente. Elas fazem com que a gente lembre de coisas do passado. Às vezes você não está nem lembrando. Vem uma música, você lembra de coisas lá do passado que marcaram a sua vida, por causa daquela música. Elas são poderosíssimas. E ainda o salmista, no Salmo 147, versículo 1, diz: louvai o Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. Então nós temos que entender que a Bíblia já nos ensina. Lê o livro de Salmo todo, te ensinando a louvar a Deus. A música é importante na nossa vida, mas cuidado com a música que você está ouvindo, porque algumas vão trazer energias negativas para a sua vida, com certeza. Quarta coisa que ele coloca lá no vídeo: coisas que você assiste. Quando você assiste programas que abordam morte, desgraça, traições, o que vai acontecer com o seu cérebro? Aquilo é como se tornasse realidade para você. Tanto é que tem pessoas que estão assistindo novelas, eles começam a torcer. E às vezes começam a torcer até para o bandido bonzinho, né? Tomara que a mulher traia esse cara, mesmo porque esse cara é muito ruim, o marido dela é muito ruim. Olha os conceitos errados que a gente vai. Por quê? Porque aquilo que a gente assiste, ele muda a realidade no nosso cérebro, a frequência vibracional que nos afeta, vai nos afetar, não tem dúvida disso. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós assistimos. Quais programas de televisão que você assiste? É inadmissível para nós cristãos assistirmos novelas, especialmente da Rede Globo. Inadmissível um cristão perder tempo com aquilo. E são coisas que vão começando a tornar realidade. E a gente vai acostumando tanto que a gente vai começando a achar comum. A gente começa a achar graça. E nós temos que tomar cuidado. É inadmissível que um cristão esteja assistindo Big Brother. É inadmissível. Se você assiste, peça perdão a Deus e misericórdia de Deus, porque aquilo ali é o fim do mundo. Aquilo ali vai trazer coisas ruins para o nosso coração. E olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 18, 9: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançados no fogo do inferno. Porque o nosso olho assiste. Por isso que Jesus Cristo falou: se o seu olho está te escandalizando, arranca. É melhor você ir para o céu. Então não assiste. Em outras palavras, não assiste. Aquilo que vai trazer desconforto para a sua frequência vibracional, para os seus sentimentos. Você vai perceber que muitas coisas que às vezes a gente assiste, aquilo ali vai trazer uma tristeza para a gente,
vai trazer uma angústia no nosso coração, vai fazer com que a nossa vida esteja triste e a gente não sabe por quê. Tem gente que, depois de assistir determinados filmes ou novelas, ou seja o que for, no outro dia ele está angustiado, está triste, porque aquilo é como se fosse realidade, apesar de saber que é um filme, que é uma novela, mas aquilo é como se fosse uma realidade, porque acontece na vida real, e acaba trazendo coisas ruins para a nossa vida. Quinto, ele coloca o ambiente, seja na casa, no trabalho, onde você passa o tempo todo, o ambiente desorganizado, sujo, feio, afeta a nossa frequência vibracional. Afeta. Então nós temos que procurar viver em ambientes que sejam limpos, organizados. Sujo é o diabo que gosta de sujeira. Por que o diabo pega as pessoas e leva para ser mendigo? Porque ele quer ver as pessoas destruídas, sujas, desorganizadas, sem disciplina. Nós precisamos, para que os nossos sentimentos sejam bons, viver em ambientes organizados. Por isso, desde pequeno, a gente tem que ensinar os filhos a ter uma certa organização. Não é ser neurótico, não precisa ser neurótico, mas tem que ter uma certa organização. Ambiente limpo, o céu vai ser limpo, o céu é organizado, Deus é organizado. Deus organizou um plano lá no Éden de salvação do homem. Como é que ele construiu uma nação? Ele foi organizado na criação do mundo, da nossa terra, tudo a seu tempo. Jesus era organizado. Ele começou o seu ministério, não foi de qualquer jeito, venham todos. Não, ele pegou 12, ensinou para aqueles 12, depois 70, ensinou para os 70. Até para fazer milagres, Jesus era organizado. Quando ele foi multiplicar os pães e peixes, ele falou: olha, vocês vão fazer o seguinte, vão partir aqui e tal, manda sentar de 50 em 50, de 100 em 100, grupos organizados, para servir melhor. Nós precisamos entender que nosso Deus é organizado, Jesus é organizado, por isso no nosso DNA existe isso, esse desejo. A gente vê claramente uma pessoa lá na favela, ele se converte, ele continua sem dinheiro, mas a casa que era suja, agora é uma casinha limpa, o chão que era todo, pode ser até de cimento, mas agora ele tenta ajeitar, porque está dentro do nosso DNA, a limpeza, a organização, nós temos um ambiente, tanto no nosso trabalho quanto na nossa casa, tem que ser organizado. Então nós precisamos fazer com que isso aconteça. Então pense sobre isso aí. Talvez você seja uma pessoa desorganizada, você fica muito mais angustiada, para achar as coisas, tudo fora do lugar, é terrível. Agora quando você é organizado, não, minha chave fica onde? Aqui. Agora a pessoa que deixa a chave tudo quanto é lugar, cadê a chave? Cadê a chave? Todo mundo atrás da chave, é um horror, sofre todo mundo na casa. A mesma coisa é nas roupas, se é tudo organizado, é fácil, você vai lá e busca rapidamente. Agora, quando nós somos desorganizados, não acha nada, nós perdemos tempo, gastamos energia desnecessária. Então, que você possa pensar sobre isso. Sexto, ele fala sobre a fala, a nossa fala. Se você fala mal das coisas e pessoas, isso afeta a sua frequência vibracional. Pessoas, nós precisamos eliminar o hábito de reclamar,
de falar mal dos outros. Nós precisamos. Porque quando nós fazemos isso, nós acabamos fazendo com que essa frequência negativa de reclamar das pessoas, das coisas, de tudo, volte para a gente. E nós começamos a ficar infelizes. Pode observar pessoas que vivem reclamando, pessoas que são fofoqueiras, adoram falar mal da vida dos outros, não são pessoas felizes. Não são pessoas felizes, por quê? Porque a Bíblia explica claramente, lá em Tiago 3, a partir do versículo 8, diz o seguinte: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Como é que é a nossa boca, que abençoa, que fala de Deus, louva a Deus, pode jorrar também, ficar falando mal do meu próximo, do meu irmão? Nós temos que corrigir isso na nossa vida. Se você não pode falar bem, não fale mal. Evite isso na sua vida. Isso é um mau costume, nós vamos nos acostumando. E tem pessoas que elas não sabem, a conversa delas é só isso, falar mal do outro. E quando nós estamos falando muito mal das pessoas, é porque tem alguma coisa que nós queremos esconder da gente. Nós apontamos para o outro, para todo mundo olhar para o outro e esquecer da gente. Essa que é a realidade. Porque quem quer viver feliz, quer ter uma frequência vibracional, como o autor do vídeo coloca, e a própria palavra de Deus nos mostra isso, ele não fica fazendo isso. A fala dele é para abençoar as pessoas. A fala dele é: não, nós vamos ajudar o irmão, ele está assim, vamos ajudar, vamos orar por ele, vamos abençoá-lo. A Bíblia manda a gente orar até pelos nossos inimigos, nos ensina isso, fala que com isso nós vamos amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. A Bíblia nos ensina isso, e nós fazemos muitas vezes o contrário, por isso ficamos sempre com aquele sentimento negativo. Agora nós queremos ser felizes, nós queremos ser abençoados, nós queremos ser livres para adorar a Deus, para andar de cabeça erguida. Não fala do outro, não fica reclamando o tempo todo. E ainda em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar as pessoas ou dar vida através da sua língua. Inclusive, para você, a sua língua pode te matar ou te dar vida. Quando você louva a Deus, abençoa os irmãos, ora pelos irmãos, fala bem, o que vai acontecer? Vida sobre a sua pessoa. Agora, quando você faz o contrário, morte. Morte. Então, que frequência nós andamos? Nós estamos numa frequência negativa ou numa frequência positiva? Nós queremos ser abençoados e felizes, ou nós queremos andar tristes, deprimidos, reclamando o tempo todo? E a sétima e última coisa que ele coloca, que afeta a nossa frequência vibracional, é a gratidão. A gratidão, ela afeta positivamente a nossa frequência vibracional. A gratidão é um hábito, né, que ele tem que ser incorporado à nossa vida. Incorporado.
E eu concordo plenamente com o autor do vídeo, porque a palavra de Deus nos diz isso. Nós temos que ser gratos ao levantar, porque Deus nos deu mais um dia de vida. Nós temos que ser gratos ao alimentar, primeiro porque você tem fome. Tem pessoas doentes que não têm fome, perderam a sua fome. Nós temos que ser gratos a Deus porque nós temos um teto onde nós podemos morar. Nós temos que agradecer a Deus porque nós temos uma família. Nós temos que agradecer a Deus porque nós temos uma igreja. Nós temos irmãos que nos ajudam em oração, que nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos contar com irmãos preciosos, que são capazes de pagar preço em oração, que nos dão palavras de incentivo. A gratidão, ela é fundamental, e nós temos que agradecer não só pelas coisas boas que acontecem, mas também pelas ruins, porque muitas vezes Deus está nos ensinando: Senhor, eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu te agradeço, que eu não sei porque eu estou passando isso, mas o Senhor, com certeza, no final o Senhor vai me mostrar por quê. O Senhor está trabalhando na minha vida, o Senhor está fazendo com que eu cresça. Quantas lutas que você já passou e eu passei, e hoje eu olho para trás e falo: Senhor, muito obrigado por aquela luta. Eu passei por aquela luta, depois dela eu pude ajudar tanta gente que passou pela mesma luta que eu passei, porque o Senhor me mostrou a solução. Era orar e agradecer a Deus por tudo o que Ele estava fazendo na minha vida. É simples. A gratidão, ela abre a porta para as coisas boas entrarem na nossa história. A gratidão, ela é importante. Por isso que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, o apóstolo Paulo, ele diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gratidão. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, sou grato por tudo, por todas as coisas. Ele está dizendo só pelas bênçãos de Deus. Ele está falando: ó, eu sou grato porque eu passei por abatimentos e Deus estava comigo. É da vida, são consequências de viver nessa terra, momentos difíceis e momentos bons. Mas quando a gente tem gratidão a Deus, em todo o tempo, por todas as coisas, por tudo que Ele tem feito, a gente vive melhor. Agora, quando acontece uma coisa que não era aquilo que nós queríamos que acontecesse, e eu não estou dizendo que você tem que ficar feliz pelas coisas ruins, não é ficar feliz, mas saber que elas acontecem. Então, se acontecer, e eu tenho gratidão no meu coração, eu passo melhor por aquela luta, porque eu passo pela luta de forma positiva, porque a minha frequência vibracional, ela está lá no alto, porque eu estou cheio de Deus, eu tenho esperança, eu tenho fé, diferente daquele que passa pela luta, reclamando, sem gratidão no coração. Talvez ele perdeu alguma coisa, mas não perdeu a vida. Perdeu um bem material, mas a vida ficou. Porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Gratidão é fundamental.
Gratidão por aquilo que as pessoas fazem para a gente. Tem pessoas que acham que todo mundo tem a obrigação de fazer, eles não são gratos. Apesar que nós temos a obrigação de fazer o bem, mas cabe a nós a gratidão pelas pessoas que oram pela gente, pelas pessoas que estendem a mão para a gente, pelas pessoas que nos ajudam. Nós temos que aprender desde a criança, nós temos que ensinar os nossos filhos a serem gratos, porque isso tem que ser incorporado. As pessoas que são ingratas, às vezes você pode fazer 1000 coisas por aquela pessoa, um dia que você falhou, você virou um monstro. Essas pessoas nunca vão ser felizes, porque não há gratidão no coração. Nós somos gratos porque nós temos Jesus, nós somos gratos porque nós temos a palavra de Deus, nós somos gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida, nós somos gratos porque Ele nos deu um ano com lutas, mas quantas bênçãos e quantas vitórias. Nós somos gratos apenas porque Ele nos deu o maior de todos os presentes, que é a salvação. Se tudo der errado na vida, nós vamos morar no céu, gente. É muita gratidão que a gente tem que ter com Deus. É muita gratidão, porque quem tem Jesus vai morar no céu. Então, nada deu certo, o suficiente foi Jesus Cristo ter morrido ali naquela cruz do Calvário. Eu tenho que estar de joelho todo dia, todo o tempo, e falando muito obrigado, porque pode dar tudo errado nessa vida, mas eu vou morar no céu. O apóstolo Paulo sabia o que era isso. Ele fala: eu passei por problemas com os irmãos, perseguições, naufrágios, fui chicoteado, falaram mal de mim, falaram coisas que não condiz com a minha vida, mas aqui ele pode dizer: mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Gratidão, gratidão, porque apesar dele ter sido perseguidor da igreja, a oportunidade que ele teve de ser o grande missionário que foi. Gratidão é o que nós temos que ter no nosso coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Coisas que afetam a minha frequência vibracional. Eu queria que você pensasse. Os pensamentos, as companhias, as músicas, coisas que você assiste, o ambiente, aquilo que você fala, e gratidão. Talvez ao ministrar essa palavra, Deus tocou no seu coração em relação às companhias que você está andando, que tem afetado a sua vida. Você precisa mudar de companhia. Talvez em relação à gratidão, você é uma pessoa que só vive reclamando. Talvez em relação aos pensamentos, seus pensamentos não são os pensamentos da palavra de Deus. Você enche o seu pensamento de tudo, com ideias de todos, menos com a palavra de Deus. Talvez as músicas que você tem ouvido, que tem levado a sua vida para baixo, você anda triste, deprimido. Às vezes é as músicas que você está ouvindo, às vezes é aquilo que você assiste. Não sei o que Deus falou com você. Talvez o ambiente que você vive, desorganizado, atrapalhado. Mas eu queria orar com você.
Se Deus falou o seu coração e tem alguma dessas áreas que tem sido negativas na sua vida, que tem atrapalhado você ser feliz, abençoado, eu gostaria de orar com você. Queria convidar você a ficar em pé. Falar: Senhor, são as músicas, é o que eu estou assistindo, são as companhias, são os meus pensamentos, sempre negativos. Queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite para haver uma transformação, para você andar para frente, para você ser uma pessoa abençoada, livre na presença de Deus. Se Deus falou no seu coração, em nome de Jesus, fique em pé. E eu tenho certeza que Deus estará tocando. O Espírito Santo está aqui. E eu gostaria muito que você tomasse a decisão pessoal. Não é por força, mas é o Espírito Santo que pode mudar a sua trajetória, mudar a sua história, mudar todas as coisas. E nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Deus, o Senhor falou comigo, essa área tem afetado. A ciência prova a fé. Eu simplesmente usei um vídeo que eu vi que tinha tudo a ver. O Espírito Santo foi falando, mostrando os versículos, mostrando aquilo que realmente, aquilo que estava sendo falado, é simplesmente o que a Bíblia já fala há quantos séculos. E às vezes a gente ouve um vídeo motivacional e não ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais poderosa. A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela veio para nos trazer felicidade. A palavra de Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele quer transformar a sua história. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor, cada irmão e irmã que está aqui agora de pé, que entendeu a Tua mensagem, que entendeu aquilo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nos coloca para baixo, e é uma realidade, Senhor. Quantas vezes a nossa vida está sendo destruída, Senhor, pelas companhias, pelos nossos pensamentos, Senhor, pelo que a gente assiste, pelas músicas que a gente ouve, pelo ambiente que a gente vive, Senhor, pelo que nós falamos, vivemos reclamando, vivemos falando mal dos outros, Senhor, pela ingratidão que existe no nosso coração. Muitas vezes nós deixamos de louvar ao Senhor por uma situação que nós estamos vivendo, sendo que nós temos que ter gratidão o tempo todo. Nós temos que falar como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses queridos. Deus, derrama da Tua graça, ajuda-os, ó Pai, a se libertar daquilo que precisam de ser libertos. Senhor, trabalha nos seus corações, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que purifica a nossa vida, a Tua palavra que transforma a nossa vida, possa fazer algo muito lindo e especial em cada um de nós. Ó Pai, Senhor, eu tenho convicção, Senhor, que muitas coisas precisam ser mudadas na nossa vida, inclusive na minha vida, Senhor. Nós precisamos ter mudanças, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos, Senhor, ser muito mais parecidos com Jesus, como Ele agia, como Ele pensava, com quem Ele andava, o que Ele pensava. Senhor, em nome de Jesus, que seja assim na nossa vida e na nossa história. Abençoa a vida do Teu povo, abençoa aqueles que estão ouvindo essa mensagem através da internet, ó Deus, e que a Tua palavra possa mudar a história dessas pessoas também. Ó Deus, eu Te agradeço por isso, e lhe peço a Tua bênção sobre essas vidas tão especiais para o Senhor, porque são os Teus filhos que o Senhor separou para serem felizes nessa terra também, Senhor, para começar a viver o céu aqui nessa terra. Portanto, abençoa-os em nome de Jesus Cristo, amém.